Fala aí galera, beleza? Eu vim aqui rapidinho para comentar com vocês, tá? A derrota do Flamengo por 5 a 0 para o Independente Del Valle. E é onde eu falo pros palmeirenses que ontem criticou o Palmeiras e muito se falou até que o Palmeiras empurrou cachorro ou empurrou bêbado na ladeira, né? Que o Palmeiras bateu em cachorro morto. E não é assim. O Palmeiras enfrentou uma altitude de 3.600 metros, enquanto o Flamengo enfrentou uma altitude de 2.000 e poucos metros. Não é tão prejudicial quanto o Palmeiras, tá? Quanto o Palmeiras enfrentou 3.600 metros. Mas o assunto é falar da derrota do Flamengo. A derrota do Flamengo é uma derrota, sabe para quem? É uma derrota para a imprensa. A derrota do Flamengo é uma derrota para a imprensa. Por quê? Porque eles exaltam muito a questão do técnico estrangeiro. A própria diretoria do Flamengo acabou indo no embalo, né, da imprensa quando o Jesus, que fez um trabalho excepcional no Flamengo, para mim foi um dos melhores trabalhos técnicos no Brasil, fez com que muitos técnicos mudassem a cabeça e a forma de pensar, porque o Jorge Jesus veio de uma forma kamikaze para o Brasil. Fez com que o Flamengo fosse na contramão de todo o futebol praticado aqui no Brasil, como a imprensa até então acabava colocando como o melhor futebol. E o futebol padrão era esse futebol que o Corinthians praticava e deu tão certo nos últimos anos, né? Tanto é que o Corinthians conquistou muitos títulos jogando de uma forma retrógrada, de uma forma retroativa. E quem fosse contra o estilo de jogo do Corinthians, a imprensa dizia que o técnico estava ultrapassado, a imprensa dizia que não era o melhor futebol a ser jogado. E a maioria dos clubes brasileiros começaram a jogar dessa maneira. O Grêmio começou a sair da casinha, começou a fazer o diferente, foi sim bastante elogiado pela imprensa, porque o Renato Gaúcho, querendo ou não, é um técnico jovem. Mas Felipão, o próprio Mano Menezes, o próprio Luxemburgo são considerados técnicos ultrapassados porque são técnicos super vitoriosos e tem um outro conceito de futebol, né? E hoje nós vemos, não é um técnico estrangeiro que vai dar resultado no futebol, que vai mudar o jeito do futebol brasileiro. O que vai mudar um jeito do futebol brasileiro ser bem jogado, fazer com que os times brasileiros voltem a ter competitividade a nível internacional, chegar na Europa ou até mesmo fora do Brasil, nas Américas aqui, enfrentar qualquer time de cabeça erguida, sabe o que vai fazer? É quando a imprensa mudar a mentalidade e ao invés de estar perseguindo os técnicos, perseguindo o produto brasileiro, eles começarem a criticar essa Lei Pelé que é retrógrada e já passou da hora de mudar. Porque essa Lei Pelé acabou com diversos clubes, fez com que os clubes se tornassem reféns de empresários, tá? E os jornalistas, tem jornalistas de 60, 70 anos falando que técnico de 60, 70 anos é retrógrado, não respeitando a própria idade, falando que esses técnicos são ultrapassados e eles não respeitam a própria idade. Porque se o técnico com 60, 70 anos é ultrapassado, o jornalista com 60, 70 anos também está ultrapassado, tem que deixar de trabalhar e ficar assistindo o comentário dos seus colegas pela televisão e não mais palpitando. Assim como muitos jovens comentaristas, não todos, que tem alguns bons sim, né? Muitos jovens comentaristas Nutelas, acabam falando que técnico X, Y é ultrapassado e não serve para determinado clube. Vamos respeitar o futebol brasileiro. Vamos respeitar mais os técnicos brasileiros. Não é assim que se faz futebol. Não é criticando o futebol brasileiro que nós vamos chegar ao nível de igualdade ou ser melhor do que a Europa novamente. Porque já fomos melhores do que os clubes europeus. Já praticamos um futebol melhor. Já tivemos um campeonato de melhor nível. A derrota do Flamengo hoje é a derrota da imprensa, porque a imprensa coloca o futebol brasileiro como se não prestasse. A imprensa faz com que os jogadores brasileiros sejam reduzidos a zero. Por isso o futebol no Brasil tá a merda que tá, muito mal praticado. E aí os clubes vão lá e acabam perdendo por 5 a 0 para o Independente Del Valle. E o Palmeiras, que vai a 3.600 metros de altitude, é criticado por vencer por apenas 2 a 1. Bonito, bonito. Lembrando, o Palmeiras é um dos únicos times brasileiros que ganhou
na volta da Taça Libertadores. Eu não sei quanto foi o resultado do Santos, mas até o momento eu sei que Palmeiras e Internacional foram os únicos brasileiros a vencerem no retorno da Taça Libertadores. Parabéns, imprensa, por sua derrota. Respeitem os técnicos brasileiros, respeitem os jogadores brasileiros e deixem de babar ovo para técnico estrangeiro. Comecem a respeitar o futebol brasileiro. E se você, jornalista, e se esse vídeo chegar a algum jornalista, eu só falo uma coisa: vocês têm que começar a debater para pressionar, já que vocês são formadores de opinião, a Câmara, o Senado a mudar essa Lei Pelé que está acabando com o futebol brasileiro. O problema do futebol brasileiro é esta Lei Pelé, lei lixo que acabou com os clubes do futebol brasileiro. Bom, é isso daí, pessoal, que eu tinha para falar. Peço para você que curta, compartilhe, inscreva-se e deixe aqui embaixo nos comentários o que você achou desse vídeo. Valeu!